5 atores sobem a palco e apenas nesse momento conhecem o texto que vão representar. Roberto Pereira é o criador e guionista de Tenho um Papel para Ti, uma comédia que estreou dia 10 de junho no Porto e segue agora para Lisboa. Já vamos falar melhor sobre isso. Já escreveu para todos os canais de televisão, séries, novelas, filmes, teatro, sketches, até Ferro Ativo. Alguns bem presentes na nossa memória. Passou, por exemplo, Os Contemporâneos, Aqui Não Há Quem Viva. Escreveu para Hermano José e também subiu até a palco com O Outro Lado da História, na primeira e até agora mais ou menos única incursão assim pelo storytelling, dando a cara, subindo a palco. Atualmente é também o autor da novela Festa é Festa, na TVI, já na 6ª temporada, 7ª? Para aí, não é? As temporadas também já perdeste a temporada. Bem-vindo, sim, Roberto. sim. Obrigado por teres aceitado o convite. Humor à primeira vista. Eu queria começar, obviamente, por esta peça que estamos a gravar dia 12, portanto foi há 2 dias, ainda está fresco na memória. Acredito que na tua e espero que nas pessoas que foram assistir, sim, obviamente. Eu acho que se eu te perguntar se correu bem, é um bocado, não vais dizer que não é? Mas as ideias são sempre, na nossa cabeça são uma coisa e depois quando as vemos em palco são outra. Certo. Portanto, correu exatamente como esperavas? Foi ainda melhor? Eu não consigo dizer que correu melhor porque eu já esperava muito. Ok. Portanto, mas poderia dizer que correu melhor se eu não esperasse tanto, mas já esperava muito e realmente correspondeu àquilo que eu estava à espera. Foi, como tu disseste bem, foi há 2 dias e ainda estou um bocadinho a digerir. Estás naquela ressaca sim. do êxito, não é? Do sucesso. Sim, ainda estou um bocadinho a digerir aquilo que se passou. Ainda continuo a receber muitas mensagens. Os atores entupiram-lhes a caixa do Instagram e tudo mais com mensagens. Foi incrível. Foi absolutamente colossal aquilo que se passou no Sá da Bandeira no dia 10, sim. E neste caso importa dizer que os atores foram Ana Guiomar, Diogo Valsacina, Rui Mel, Carla Andrino e Rita Salema. Obrigado. Que foi o elenco para este primeiro espetáculo. Certo. Lá está, como me explica na introdução. Não faziam ideia do que é que ia acontecer. Zero. E explica-nos já então esse processo todo. O conceito. Exatamente, porque nós já falámos aqui um bocadinho em off, que eu tinha aqui algumas dúvidas, até há uns tempos quando nos encontramos. Explica passo a passo, para todos percebermos como aquilo se processa. Exatamente, porque é complexo. Sim, o grande conceito do Tenho um Papel para Ti é não repetirmos salas, não repetirmos elencos e não repetirmos textos. Portanto, cada espetáculo é único. Aquilo é uma primeira leitura de guião, estreia e última representação. Exatamente. Tudo numa noite. E, portanto, como é que se processa? Os atores não sabem absolutamente nada do que vão fazer. São meramente maquilhados antes do espetáculo, sem saberem, portanto, eles estão a ser maquilhados de uma coisa que não sabem o que é que vão ser, e é giro, esta primeira experiência disse-nos que é giro, porque eles quando estão a ser maquilhados já inventam mil histórias, já estou a ver, eu sou a irmã daquela, inventam mil histórias, por acaso nenhuma bateu. Depois de estarem maquilhados, abre-se a sala, o público entra, esgota, neste caso, recebemos os atores na sala e eu explico a história que vai acontecer e que eles vão representar ao mesmo tempo ao público e aos atores. Ok. Ou seja, para imaginarmos, estás em palco a explicar à plateia e os atores estão alinhados a ouvir a história toda. Duas boas-vindas, chamamos os atores à sala, pronto, grande ovação. Grande ovação, Sá da Bandeira, porque o público é maravilhoso. Grande ovação, eles sobem a palco e está o momento de revelar a história. Então a história vai ser tal, quanto ao público com os atores lá. Surgem 1000 dúvidas, eles nem têm tempo de digerir nada. E nesse momento eles são enviados para o camarim, onde está lá a roupa que vão vestir, que não sabem o que é, e têm ali meia dúzia de minutos em que se vestem, são micados e entram em palco. Quando entram em palco, eu dou um guião a cada um e a partir desse momento começa o espetáculo. Comigo sempre a dar as indicações. Narrador, um género de narrador, barra encenador, barra auxiliar, barra uma série de coisas. E paras a peça se alguma coisa não tiver a correr de acordo? Posso dizer, por exemplo, não sei quantas entra contrariada. E ela entra sem ser contrariada. E eu aí posso reforçar contrariada. E ela volta a entrar e fazer a mesma coisa. Mas não, na verdade não foi acontecendo, porque aquilo foi muito orgânico, foi muito giro. Foi muito giro a surpresa. E uma coisa incrível é que o público está com eles.
Está a torcer está a torcer muito por Exato, eles, é isso. para que eles façam aquilo bem. É quase um jogo nesse aspecto. Claro que o público também gosta quando eles Se atrapalha. se atrapalham um bocadinho e quando fazem uma cena e voltam atrás, não, melhor é assim, e voltam a fazer de outro modo qualquer, o público ri-se muito, mas de uma forma geral, pá, puxa muito por eles, é muito giro, é muito giro. E eles têm, acredito que tenham essa liberdade, porque também deverá ser difícil às vezes, no meio de tanta coisa, estar ali a seguir o guião exatamente. Certo. Mas já escreveste com essa abertura para eles, pá, aqui improviso? Não. Então, não. é Aquilo mesmo uma realmente coisa um muito espetáculo guionado. super guionado, Certo. então. Naquilo Ok. que eles muitas vezes fazem é, fisicamente e a nível de ações, interpretam aquilo um bocadinho à maneira deles. Claro. Se calhar eu pensei de uma maneira, eles fazem de outra, epá, mas eles estão lá para se divertir. Uhum. Mas eles seguem realmente sempre um guião. Ou seja, aquilo nem há espaço quase para a improvisação de falas, quase nem há espaço. Claro, naturalmente metem uma bucha ou outra, mas isso metem em todo lado, não é só aqui. Sim. Mas não há grande espaço para desviarem um bocadinho a história. Aliás, e é uma coisa que eu os aviso sempre no briefing, é que se porventura tiverem a ir para um caminho errado, eu aí vou ter de os parar e dizer, não, faz como está, porque isso pode ter implicações um bocadinho mais para a frente no espetáculo ou na no peça, guião, claro. no Para personagem. que tudo faça sentido. Exatamente. Claro. Exatamente. E é uma coisa, e este processo todo é 1 hora, mais ou menos, a peça, mais de uma hora. Mais. Ou seja, Então, o total na sala foi eles têm de quase 2 horas. Não, mas a peça teve 1h20. Ok. Não chegou a 1h30. Naquele período em que eles estão lá atrás a preparar-se, o que é que tu estás a fazer? A apresentar a peça Estou a aos preparar, estou a ver os estás a nervos ver. deles. Mas o que é que está a acontecer em palco? Nessa Não, altura? a sala nesse momento ainda está, ou seja, a luz de sala só desliga efetivamente quando começa o ok. espetáculo. Uhum. Portanto, naquele início, a entrada deles e tudo mais, é ainda com luz de sala. Só depois, quando inicia o espetáculo, é que a partir daí é que é o espetáculo. Aquilo é uma pequena abertura de espetáculo. Ok. E esta ideia que eu acho que é a parte de desafiar, da parte de desafio, não é? Sim. É sempre interessante e acredito Certo. que existam formatos, por exemplo, o Taskmaster tem essa vertente, é uma coisa completamente Sim, diferente, sim. mas a ideia do desafio e juntar à comédia é uma coisa pensada, não é? Como é que te surgiu este de vamos fazer isto no teatro, vamos fazer isto com Diogo Valsassina? Aquilo foi um bocadinho progressivo. Ou seja, eu de facto eu gosto muito de teatro e faço muito teatro e andava realmente com vontade de fazer alguma coisa realmente diferente e que pudesse experimentar também textos, pudesse rodar elencos, pudesse trabalhar com quem eu quisesse, na verdade. E este espetáculo realmente posso trabalhar com quem quero, porque é um espetáculo onde eles vão, fazem um espetáculo e vão-se embora. Ou seja, não tem tudo aquilo que o teatro convencional tem, que é 2 meses de ensaios, aquela preparação toda, não. Desse ponto de vista é mais prático. Ali é one shot. E fui pensando até que há um dia que me surge uma ideia, que foi mais ou menos esta ideia, e eu começo ali a pesar um bocadinho os prós e os contras, a ver o que é que podia aqui correr mal. Mais ou menos em que sentido? O que é que não era exatamente igual? Não, apesar, portanto, eles entram sem textos, mas não sabem o que é que vão vestir. E se vão vestir, e se demora mais a vestir do que é suposto, e se começam a improvisar, Logisticamente, não é? Logisticamente, Também, apesar, tipo, isto é fazível. Epá, e não havia contras nenhum, era só pró. Eu pensei assim, epá, isto é muito fazível. Isto é muito fazível. Daí até estarmos a fazer a peça no dia 10 foi um processo super rápido. E tu a escrever esta peça, pensas como se estivesse a escrever uma peça que eles vão ensaiar, ou seja, não há diferença não nenhuma. há diferença Não há nenhuma diferença nesse absolutamente aspecto, nenhuma. Aliás, cada uma, isto até é um exercício giro para mim, porque Pois era isso que eu de ia repente- perguntar. O que é que. Porque eles. Já terás assistido a ensaios de peças que são de facto muitas, ensaiadas pela muitas. primeira vez, não é? muitas. Mas aqui é diferente porque vês logo isso que são, ou seja, percebes, eu escrevi isto a pensar desta forma, mas ele, ao ler aquilo pela primeira vez, Sim. achou que era Mas outra esse- coisa. não é? Exatamente. Mas esse é um caminho que eu cada vez mais sigo e definitivamente hoje seguirei para sempre, que é, eu escrevo peças que as encene. Ou seja, e é por isso que eu gosto tanto do teatro, ou é por isso que eu gosto ainda mais do teatro do que de outras coisas, que é, o teatro é realmente o único formato em que eu consigo garantir que as coisas saem como eu quero desde o início até ao fim. Coisa que não acontece em televisão, Claro. não acontece em lado nenhum. Porque há Certo. muita gente envolvida. Sim, Eu claro. escrevo um episódio do quer que seja, esse episódio pego no e-mail, envio, e mesmo que eu esteja muito presente no processo todo, passa por 100 mãos.
E cada um tem o seu ponto, cada um vê as coisas de uma maneira diferente. E às vezes o resultado não é bem aquele que idealizaste na tua cabeça. Claro. No teatro é. No teatro eu consigo garantir, a partir do momento que escrevo e enceno, consigo garantir que realmente aquilo vai ser como eu imaginei. Portanto, é isso que eu faço hoje em dia e é isso que vou fazer, continuar a fazer. Este elenco, pelo que tu disseste, vai mudar, a sala vai mudar, obviamente Sim, será sim, uma outra sim. data. Já podes dizer mais ou menos que ideias é que tens para... Eu posso dizer que dentro de umas semanas haverá Tenho um papel para ti em Lisboa, sim. Em Lisboa, Em Lisboa. numa sala ainda a anunciar. Uma com sala elenco ainda a anunciar, uma boa sala tens, ainda a anunciar. e tens perspectivas para fazer isto em mais cidades sim. do país Do e país e não só. E não só, Do país e não comunidades portuguesas, não é? Exatamente. Por exemplo. Eu estava a pensar, obviamente, tu tens muito o registro da comédia, mas Sim. há intenções de, por exemplo, agora vamos fazer Tenho um papel para ti, mas uma versão super dramática, ou uma coisa assim, muito fora Posso ser uma daquilo coisa porque podes super também experimentar dramática. nesse sentido. Posso. Ou um estilo de humor, ser uma coisa diferente daquilo que normalmente faças, não é? Haverá sempre. O humor é o denominador comum, quer neste espetáculo, quer na minha carreira. Portanto, Claro. eu não vou pôr. Eu quero. Aquilo que mais me faz feliz, na verdade, é fazer rir as pessoas. Eu até posso fazer um dramalhão, mas com comédia. Portanto, a melhor coisa que me podem dizer quando é o que têm dito, é as pessoas a dizer: ai, não me ria tanto há não sei quanto tempo, ai meu Deus, isto foi a melhor coisa que me aconteceu nos últimos dias, ou nos últimos tempos, ou tudo mais, porque vim aqui. Há malta que diz: não tenho o hábito do teatro, vão começar a tê-lo. Depois de ver esta comédia, malta que os amigos trazem, arrastam-no quase para uma sala de teatro, tipo: isto afinal é giro. Houve muitas mensagens boas e que me fazem todo o sentido, que é, as pessoas divertiram-se muito, e o meu género de comédia é uma comédia que as pessoas riem ali. Eu gosto, claro, que em tudo o que faço há sempre uma mensagem, tudo aquele subliminar que há nos textos todos, mas eu gosto que as pessoas cheguem ali e se riam ali. Ou seja, que não levem trabalhos para casa, como se costuma dizer. que não percebam só o que é que ali se passou. Que às vezes fala-se muito da ideia do... É também para pensar, Sim, não é? sim. Não vais por aí, não é? Sim. Queres Sim, que seja uma experiência do momento forte. Exatamente. Uhum. Gosto da reação imediata do público, e é isso. Esse é o outro fator pelo qual eu adoro o teatro, que é, eu tenho a reação ao meu trabalho ao momento. Coisa que não acontece nos outros formatos. Eu em televisão escrevo uma coisa hoje, vejo daqui a 3 meses, olha, afinal tinha graça aquilo que eu escrevi. E tem graça, uns devem ter achado graça, outros que já não acharam. E eu no teatro, ali com 1000 pessoas, consigo dizer: epá, realmente toda a gente achou graça a esta piada, ou toda a gente gostou disto. Ou seja, eu vejo logo o resultado do meu trabalho ali. Coisa que eu adoro. Mas em termos do processo de escrita, porque são sempre formatos diferentes, são formas de escrever muitas vezes diferentes, ou que têm que ter outro tipo de contextos. Por exemplo, no teatro, a parte de didascálias, etc. Como é que a personagem entra, etc. Quando vais escrever uma novela ou uma série, ou o que seja, o que já fizeste imensas coisas em televisão, porque é que o teatro é sempre onde te sentes mais feliz? Escrevias isso também no Instagram quando falavas desta peça. Por tudo aquilo que te disse. Para já eu adoro o conceito de espetáculo. Eu adoro não só fazer como ir ver. Eu adoro as noites de espetáculo. Adoro salas cheias, adoro teatro. És uma pessoa que costuma ir ao teatro como espectador? Muito. Por isso é que eu estava a dizer, adoro tudo ao teatro, e não só, adoro espetáculo. Adoro salas cheias, adoro multidões, eu gosto de muita gente. Epá, e juntar isso a rir, ver um Sá da Bandeira, 860 pessoas, a rir muito de uma piada tua, claro. Para mim é o meu ponto alto. Como espectador, Certo. Temos boa comédia no teatro em Portugal? Eu acho que poderia haver comédia. Eu acho que se começou nos últimos anos a trazer coisas de fora, quando cá há quem escreva muito bem, sem a necessidade de estarmos constantemente a adaptar textos estrangeiros, quando cá há muita gente que faz teatro tão bem ou melhor. Pelo menos mais atual. E normalmente fala-se daquela ideia de que a comédia no teatro é muito para o grande público, para as massas, que se calhar não há nichos, etc., que se calhar mais facilmente encontramos
numa série, porque temos o YouTube, Certo, temos certo, uma, certo. não é? Vários tipos de ofertas, e o teatro, claro, acaba por precisar também do espaço, não é? E é sempre mais Certo. difícil depois encontrarmos às vezes esses nichos que certas Também pessoas... existem. Mas também Sim, existem. sim, sim. Eu ia perguntar se a oferta está a conseguir chegar a esses nichos, ou se é variada ou se é Não, a muito oferta- apresentada para Não, a o grande oferta é muito público. variada. A oferta é muito variada. Eu acho que, mais do que o teatro ser de grande público, eu acho que o teatro de comédia é de facto um teatro de grande público. Uhum. Também há público para todo o tipo de peças e, graças a Deus, há uma programação muito variada nos teatros. Tu só em Lisboa consegues ver Claro. não sei quantos registros diferentes em salas totalmente diferentes e teatros bons. Eu acho bem que se faça tudo, mas eu gosto realmente de dar às pessoas uma coisa que elas de facto gostam e têm muito prazer. E de facto, não só aquilo que eu escrevo, mas as comédias têm sempre muito público. E eu, felizmente, os espetáculos que tenho feito, as peças que tenho escrito, têm levado realmente centenas de milhares de pessoas ao Por exemplo, o ao Fernando teatro. Mendes já escreveste Por várias- exemplo, Caixa Forte, Insónia, não é? Exatamente. Fernando Mendes foi o primeiro português a fazer um espetáculo em Paris, no Grande Rex, o ano passado, para 4.000 e tal pessoas, imigrantes. Portanto, isso dá-me alegria. Era o Insónia? Era o Insónia, exatamente. E isso realmente dá-me muita alegria. Claro. Levares a comédia e havemos de fazer o mesmo que eu tenho um papel para ti, levares comédia aos imigrantes portugueses é extraordinário. Claro. Estavas a dizer que és um espectador assíduo de teatro. O que é que tens visto de... Se calhar não só comédia, mas acredito que também vais ver Não, comédias. ultimamente vi realmente só comédia. E o que é que realmente tens só visto de que tens gostado? Tenho visto, olha, a última peça que gostei muito, gostei da Noite de Reis, que teve no Trindade. Certo. Achei bestial e mais do que Ricardo Neves, não é? Exatamente, Encenação. bestial. Achei bestial a encenação, os atores iam fantásticos e mais do que isso, a produção brutal. Tu parece que estavas a ver um espetáculo lá fora. E foi talvez a que mais gostei nos últimos tempos. Mas entretanto, também não só teatro de comédia, também vi há pouco tempo em Londres também um musical e isso Qual é o já campeonato. Foi o Rei Leão. Realmente. Fixe. E é realmente o de campeonato. E É o de campeonato. tens esse hábito de ir lá fora também assistir a... Ver espetáculos, estou a Teatro. ganhar. Também, por acaso, não há muito tempo fui ver um musical, estive em Londres e aproveitei, que é Uau. o Book of Mormon. Sim, claro. Já viste? Claro, vi. É incrível. E vi outros musicais também da Broadway que já foram feitos cá. Assim, Avenida Quê? o Avenida Q, por exemplo. Uhum. Vi também lá está The Play That Girl's Wrong. Wrong. Que Sim, cá sim. era a peça que dá para o torto. É isso, exato. Exatamente, portanto, e vejo também muita coisa na internet. Uhum. Vejo Claro. vejo realmente o que se está a passar lá e às vezes já vi espetáculos inteiros na internet. Sim. Pronto, é uma forma Que era uma coisa que antes não tínhamos. Lá está. Exatamente, é uma forma de ver os espetáculos na mesma Sim. e estares atualizado. Por acaso, em termos musicais, estava a pensar, nós temos obviamente o teatro de revista que tem uma tradição e temos o Politeama e o Maria Vitória, mas não temos bem um Book of Mormon ou Não temos. um Avenida Não que tivemos. Não mas, temos, sim. Mas por acaso é Tivemos algo que... E com grande êxito. Sim, exato. Foi uma Foi um adaptação êxito, foi um também do Henrique Dias. Exatamente. E teve várias temporadas até, não é? Exatamente. É verdade. Mas pô, é muito difícil, acredito que seja trazer uma peça. Não tenho mesmo noção qual é. Mais do que isso, Traz- é um investimento Pois, gigantesco. e precisas comprar direitos, não é? Mas mesmo em atores, em cenário, em músicos, é realmente muita gente. É muito difícil tu queres fazer digressões cá, ou seja, o nosso teatro itinerante que anda pelo país todo, tu não tens algumas salas muito boas e com capacidade para isso, mas não tens, outras são salas um pouco mais pequenas, depois com menos lotação e muitas vezes é um investimento tão grande que depois não é compensado pelas salas, ou seja, Certo. tu não podes, Sim. ou quer dizer, podes, mas tu comercialmente é desastroso andares com 20 pessoas para fazer um espetáculo quando uma sala leva 200. Claro. Ou seja, se calhar um pouco isso, ou seja, não há muita tradição e capacidade neste momento de andares pelo país com uma equipa gigantesca
de gente, com toda a preparação e produção que tem um musical, é quase incomportável. Acho que a razão é mais económica do que outra coisa. Claro. E como é que isso... não vamos resolver nada, mas isso, tendo em conta também o mercado português, que é pequeno, não é? Somos um país pequeno, efetivamente. Certo. Achas que isso é possível sequer de conseguirmos chegar a um ponto em que conseguimos trazer esses musicais e ter Eu adaptações? acho que é assim, o Avenida Q correu muito bem. É um ótimo exemplo de que as coisas podem funcionar. Agora, pá, eu não vou produzir nenhum, portanto, mas penso que sim, penso que principalmente em Lisboa funciona muito bem. Tu deste, por exemplo, o exemplo do, não é bem a mesma coisa, mas deste o exemplo do Poitiama. Poitiama tem programação o ano todo e com uma corrente de público muito boa. Portanto, as pessoas gostam de ver aquele modelo, aquele tipo de espetáculo. Portanto, é capaz de ser um bom mercado, sim. Fizeste um post no Instagram também há um bom tempo sobre um outro tipo de projeto, novela, neste caso o Festa é Festa, que Sim. já lá está. Não sei quantas temporadas Sim, já na TVI. Já conto por anos, não conto Pronto, é um bom sinal. É um ótimo sinal. E é uma novela, diga-se, diferente porque o núcleo, a comédia é o principal da novela. É uma novela de humor, sim. Exato, não é como normalmente nas novelas típicas existe um núcleo cómico, não é o caso. Certo. Aqui a novela é assumidamente uma Então comédia. é quase o contrário, existe um núcleo não cómico. Por acaso não é isso. E tu dizias um post, parece-me também com alguma ironia, que chegavas a algumas conclusões entre colegas de escrita que é uma coisa dificílima escrever comédia, que é desumano, ainda assim vai dando para as encomendas. Tu já escreveste outras novelas. Já escreveste outras novelas até premiadas internacionalmente. Sim, não é? Emmy Latino, não foi? O Ouro Verde? Não. Foi Não, é Emmy Internacional. Emmy Internacional. Sim, Então o sim, Emmy, sim. não, a Grammy Latino é que é. Exato, Desculpa, Emmy e Internacional, a novela Ouro Verde. Sim. Da Maria João Costa, a autora principal. Obrigado. Quando comparas o teu trabalho a escrever novelas como essas, que já escreveste entre outras, e depois esta, que foi uma criação tua, que é assumidamente uma comédia, o que é que aconteceu aqui de diferente? O que aconteceu aqui de diferente foi que isto veio provar um género de uma tese que alguém criou, foi criada, de que jamais uma novela de humor funcionaria em Portugal. Eu não sei porque, lá está, e vamos olhar um bocadinho para trás, e o último grande sucesso diário de humor que houve na nossa televisão em prime time chamava-se Malucos do Riso, que teve não sei quantos anos no ar. A fazer umas audiências brutais. Ou seja, as pessoas viam aquilo. E eu não entendo qual seria a razão, ou seja, onde é que foi feito o estudo que dizia que naquele horário uma novela que segue as mesmas regras das outras todas, mas que em vez de ter dramalhões importados da América do Sul, não é? Porque é que uma novela desse tipo não haveria de funcionar naquele horário? Ainda para mais num período em que tínhamos vindo de uma pandemia, ou estávamos a passar numa pandemia, porque depois era um vai e vem de pandemia, em que as pessoas andavam deprimidas. Sim. Ou seja, o que é que nos podia dizer? Que juntando aqui um conjunto de ingredientes, ou seja, dar uma coisa às pessoas que elas estão habituadas, uma novela, naquele horário, com atores cómicos, com uma história cómica, uma história leve, com humor, em que pudéssemos tocar nos temas todos, mas de uma forma diferente. O que é que aqui poderia ser tão estranho? Porque é que à partida se podia logo prever que isto não iria funcionar. Mas graças a Deus e às pessoas que acreditaram sempre nisto e fizeram tudo para que isto acontecer, nomeadamente a Cristina Ferreira, principalmente a Cristina Ferreira, aliás, nunca vacilaram e fizeram com que isto realmente acontecesse e fosse para a frente. E o resultado é o que se vê. Estamos há 2 anos e tal no ar, a ganhar todos os dias. Eu estava, obviamente, isto eu acho que é uma Todos os tese dias tirando um dia ao outro. Eu acho que é uma tese interessante. De facto, nem tinha pensado nisso, de a parte da comédia diária, não é? Naquele horário. Certo. É de facto interessante. Eu estava a pensar, de um ponto de vista de escrita, tu dizes aqui que é desumano. Obviamente isto será, acredito, exagerado, não é?
has de gostar de fazer o trabalho que Esse estás a fazer. esse post que estás a falar particularmente, esse post Sim. teve uma intenção de ser Sim. de ter sido Sim. escrito. Do ponto de vista da escrita, acredito que é muito difícil porque lá está, tens que ter episódios todos os dias, não é? Vários. Às vezes mais do que eu. Pronto, Todos os dias, sim. Exato. Como é que tens prazer? Porque às vezes pode parecer quase uma máquina, não é, de produção, não é? Porque eu, pelo menos de outro tipo de novelas, o que se ouve é muito isso, é um trabalho um bocado de pronto, e agora ela aqui tem que discutir com aquela pessoa, não é? Então é um bocado aquele diálogo já conhecido, que não é diferente, não muda de novela para novela, não é? Certo. Eu partilho a autoria dessa novela, partilhada com a Eva Gonçalves, e da equipa também fazem parte o Filipe Homem Fonseca e a Sara Sampaio Simões. Isto é uma máquina totalmente oleada. Esta equipa é realmente perfeita para aquilo que faz. Nós trabalhamos de uma forma que neste momento mais ninguém deve conseguir trabalhar. É impossível escrever o que a gente escreve diariamente, com a qualidade que escrevemos e com a eficácia que o fazemos, com a assertividade que o fazemos, e com o volume tão grande de trabalho que temos, de uma forma tão boa. De uma forma tão boa. Mas o que facilita a nós o processo criativo é que criamos toda aquela história, foi tão bem criada, ou seja, que criámos ali uma aldeia com personagens tão fortes que onde nós nos sustentamos diariamente é realmente no dia-a-dia. É no dia-a-dia. É um dia-a-dia, o nosso dia-a-dia, o dia-a-dia das aldeias, as situações que acontecem a todas as pessoas diariamente. Mas claro que aí depois pomos a parte ficcionada. Nada daquilo. Não é todos os dias que encontramos um burro a comer dólares e está lá 1 milhão enterrado. Acredito. Mas de grosso modo, criámos ali as condições todas para que pudéssemos fazer diariamente o dia-a-dia de uma aldeia. E isso facilita mais do que estarmos constantemente a criar todos aqueles dramalhões que a maior parte das novelas tem e com as quais grande parte das pessoas não se identifica. Pois. Eu acho que o que conseguimos aqui é que toda a gente conheceu um Bino na sua vida, toda a gente já conheceu um Personagem do Pedro Alves, não é? a personagem do Pedro Alves, toda a gente já conheceu uma Aida, que é a Guiomar, no dia-a-dia, toda a gente conhece um casal de imigrantes. Mas não fosse no verão, quando vai às aldeias e tudo mais, já havia um casal de imigrantes. Ou seja, criamos aqui personagens do dia-a-dia que as pessoas têm referências, as pessoas conhecem o universo, e a partir daqui é trabalho, é tal história, tipo, uns dias mais inspirados, uns dias menos inspirados, mas o que sai é sempre bom, só que às vezes sai mais depressa. E como é que funciona esse... são 4 pessoas a escrever, portanto, como é que funciona? Vocês vão gravar uma série de X episódios, calculo que com antecedência escrevam os guiões, mas como é que funciona esse processo? Como é que funciona o nosso processo exatamente, criativo? é isso, porque tem 2 aspectos interessantes, que é junto à parte da escrita de comédia, Certo, que certo. é sempre, acredito, não quero dizer que é mais difícil que escrever um drama, mas Sim. tem as suas características, não é? E depois a parte de o processo ter de ser todos os dias. Eu ali também não sou capaz de dizer que a comédia é mais difícil do que um Pois é drama, isso, porque não quero estar aí não por sou aí, capaz sim. de dizer, para mim, Sim. um drama seria muito mais difícil de escrever Por exemplo, claro. do que uma Sim, sim. comédia, Sim, sim. porque vamos ganhando experiência Sim. e quando as coisas não saem por inspiração, saem por técnica, Claro. muitas vezes. Mas Percebendo o processo. percebendo o processo. Agora, também não posso deixar de dizer que poucas pessoas conseguiriam fazer aquilo que nós fazemos. Mas o nosso processo criativo divide-se, no dia-a-dia divide-se isto muito rapidamente. Eu e a Eva temos as grandes ideias. As ideias. A história vai ser esta para a frente. Depois divide-se trabalho. Ela faz a grelha, que é o esqueleto de cada episódio. Ela desenvolve cada episódio cena a cena. O Filipe e a Sara escrevem muitos dessas cenas e eu faço toda a revisão e coordenação do projeto. É assim que é o nosso trabalho diário. Vocês todos os dias Literalmente todos os dias. Hoje, neste Claro momento, que sim. já fizeste isso de manhã. Já aconteceu. Exato. Mas é assim todos os dias neste projeto desde janeiro de 2021. Pois. Houve uma paragem ou outra muito rápida. Mais de mas 2 anos. Mais 2 anos, sim.
Quase 2 anos e meio, exatamente. Quase 2 anos e meio. Portanto, elas. E depois lá está. A durabilidade destes projetos tem coisas positivas e coisas negativas. As coisas. O negativo é, de repente, tu olhas e parece que já fizemos tudo. Parece que já aconteceu tudo nesta aldeia. Mas por outro lado, também dizes assim: dizes não, pensas, tu já conheces aquelas pessoas tão bem que já é orgânico. Claro. Tu estás já por ti a pensar como é que é muito fácil já pensar como é que cada um deles reage a determinada coisa. Portanto, havendo bons temas, estão bem delineadas. completamente. Uhum. Não há nada que. Aliás, sabemos nós, autores, sabem eles, atores, e sabe o público. Sabe o público. Há aquele fenómeno, não sei se tu te lembras do Archie Bunker. Mal, mas sim. O Archie Bunker tinha um vizinho, claro, que ele detestava, e a campainha tocava e as pessoas já estavam a rir. Já sabiam que era o vizinho. Portanto, e nós nesta novela temos 30 ou 40 archibancos, ou seja, as pessoas já sabem como é que cada um deles vai reagir a determinadas situações, o que facilita muito o processo. Claro. Vamos então a um excerto de comédia que tu decidiste trazer aqui, neste caso do Ricky Gervais. Sim. E é um pedaço de stand-up que não é algo que tenhas feito, não é? Nem vou fazer. Nem vais fazer? Nem vou fazer. Está aqui dito? Está aqui dito. Não volta, de certeza que não volta atrás? Está aqui dito. Porque a seguir já te vou perguntar melhor sobre assim, uma incursão assim, pelo storytelling no o outro lado da história. O outro lado da história. Mas Ricky Gervais, trouxeste aqui um excerto. Até Sim. estavas a dizer, já deves ter visto isto. Eu tenho ideia deste, mas é daquelas coisas, Sim. como muitas do Ricky Gervais, que ficam um bocado na memória e depois Claro, uma pessoa claro, vai claro, voltando às claro. vezes a elas. Porque é que, a seguir já vamos ouvir, explica-nos só o que é e porque é que escolheste este. Eu escolhi isto porque beat. há pouco estavas a falar de stand-up. Eu não sou o real fã do stand-up. Ou seja, eu diverte-me muito mais o storytelling, a mecânica do storytelling, do que propriamente a do stand-up. Ou seja, eu rio-me muito mais com um bom espetáculo de histórias, de um comediante que conta histórias, como é o caso desse certo do Ricky Gervais, que isso aconteceu-lhe, isso é hilariante. Já vi isso mais de 50 vezes e rio-me como na primeira vez. Isso é fora de série. Do que o stand-up, do que a piada trabalhada por ser só piada. Ou seja, muito do stand-up é pouco pessoal. É piadas para fazer rir. Falam sobre temas, mas não é pessoal. E eu acho muito mais graça as histórias contadas com a mesma arte, com muita graça e com uma interpretação que o Gervais nisso não é igual, mas as histórias reais, as histórias do que propriamente a piadas, one-liners e esse tipo de coisas, já não estou nessa. Já não estou nessa há muito tempo. Nem aquela dinâmica, aquela sonoridade que há sempre no stand-up. Que aparece quase uma cantiga. Alguma vez vos aconteceu? Para esse tipo de espetáculo já é muito difícil apanharem-me. Mas para storytelling adoro. Aliás, adoro. A coisa que mais me diverte, seja espetáculo, seja na minha vida privada, com um grupo de amigos, é ouvir boas histórias reais de gente com sentido de humor, porque está sempre um acrescento, uma nota artística à história. E isso sim fascina-me muito. E o outro lado da história era um bocadinho isso. E do Ricky Gervais, ele, além de stand-up, obviamente, e vem cá a Portugal, atenção, Sim. Este ano, não é? Em outubro. Vais ver? Sim, claro. Pois, claro, somos dois, caímos. Ainda bem. Altice Arena, não sei, acho que já não há bilhetes por esta altura. Não, tive a sorte, ofereceram-me um bilhete e estou muito grato, como se diz eu hoje. estou segundo balcão, vou ver o senhor lá de longe. Sim. Mas... Eu não te quero mentir, mas acho que é a primeira fila. O bilhete que me ofereceram. Bem, obrigado. Muito grato, como se diz hoje, estou muito grato à pessoa que me ofereceu o bilhete. Pois, não vamos poder continuar esta entrevista depois de saber esta informação. Não, estou a brincar. Mas ia perguntar até das incursões do Ricky Gervais por séries, porque também temos o The Office, mas coisas mais recentes, The Office, não é? como um Afterlife, não é? Qual é que é também assim, o balanço que fazes brutal da carreira dele? Do que é que gostas mais, do que é que gostas menos? Eu adoro aquela. Aliás, ele ensinou-nos a todos o The Office, não é? Claro. O que é o desconforto total. Que é a coisa que a vergonha alheia, o desconforto total, está todo no The Office. Quem acompanhou esses tempos, quem viveu nesses tempos e via aquilo, meu Deus, ele parece que revolucionou totalmente o humor. Fazer uma série daquele tamanho com um personagem tão incomodativo, mas tão bom, ele criou, pelo menos para mim,
Ele criou aquele tipo de humor, que é um humor que eu adoro, que é um humor que não só eu adoro, como tive a sorte da minha vida de me cruzar com duas pessoas com quem trabalhei muito tempo e que gostávamos da mesma coisa e criámos uma coisa não baseada naquilo, porque nós não nos baseámos sequer em nada, mas se houvesse aqui um termo de comparação do estilo, o registro de humor, tem ali coisas de muito desconforto. Desconforto e testosterona, Exato. que era a descrição do Ferrativo, sim, dos sim, sketches, sim, com o sim. Pombares e o Henrique Dias. Mas entretanto, o Ricky Gervais foi fazendo, a seguir ao The Office, fez uma coisa também bestial, que era o The Extras, sobre um universo que também é maravilhoso, que é o universo dos figurantes, é maravilhoso. E agora o Afterlife é um checkmate. Ele consegue fazer tudo. Tu no Afterlife tens é constrangedor, um dramalhão de todo o tamanho, pá, mas com um desconforto bestial. Lá está, numa história bonita, que me falava há pouco. Aquilo é um drama. É um drama. Houve algumas, por exemplo, o Afterlife já não me preenche tanto, também porque se calhar às vezes vai ali por caminhos assim mais... Porque se calhar estás à espera de drama. rir mais vezes. Não, e talvez, não quero dizer fácil, mas a questão do drama às vezes parece que ia mais sentimental. Sim. Não quero, retiro o fácil. Eu acho que é uma coisa um bocadinho mais madura, em que ele cede muitas vezes. Ele realmente parece-me a mim que ele quer contar realmente uma história dramática, Pois. sem conseguir fugir daquilo que é inato nele, que é o desconforto. Claro. É muito bom, porque ele realmente é um homem totalmente azedo e amargurado, mas ele cria ali à volta dele meia dúzia de personagens que são só cómicos. Claro. Só que têm os dramas deles, mas são Sim, só sim. cómicos. E entretanto, antes disso também teve o Derek, que também era do outro mundo. Portanto, é o maior. Se alguém que é o maior, é ele. Então vamos ouvir o maior, Ricky Gervais, que é um certo selecionado pelo Roberto, o melhor panfleto de todos os tempos, o Ricky Gervais em stand-up. The greatest thing I learned when working for the AIDS charity was that this is the best leaflet in the world. Okay? This is a real flyer that came round, issued by the Terence Higgins Trust. Okay? It came round the university I worked at in about 1989. Okay? And it was aimed at the last demographic of gay men who still weren't taking precautions. They treated HIV like an occupational hazard, and they were militant against the disease, but they wouldn't take precautions. So it's aimed at that last tiny demographic, so it's very hard hitting. The front cover is a bunch of bananas with the word fuck. I don't know why, And it's basically a 10-point plan of health advice to not contract HIV. And this is the title of this flyer. You know it's going to be good when this is the title. Okay? Ready? You know, you don't always have to have anal sex. It's good to know, isn't it? Think of an old couple in a doctor's waiting room. Just looking through Reader's Digest, and she goes, "Oh, what's this? Oh. You know, you don't always have to have anal sex. See, I fucking told you." Falavas nas histórias, gostas de ouvir histórias Muito. pessoais, não é? Muito, da parte do stand-up. Sim. O outro lado da história, não assisti na altura, mas acredito que lá está. Está no nome, não é? Sim. Em princípio, eras tu e um convidado que contavam histórias a partir do outro. mesmo tema, não é? Sim. Teve 3 espetáculos, não é? 3 espetáculos. Sim, três. foi no Porto com o Eduardo Madeira e em Lisboa primeiro com o Sinal de Cordes e depois com o Fernando Rocha. Sim. Exatamente. Qual é que é a perspectiva? É voltar a fazer um espetáculo deste género ou palcos, subires a palco e fazer Não. Eu nesse registro eu gosto. Aquilo que eu não me vejo honestamente, é subir a um palco sozinho. Isso eu não gosto. Eu gosto de partilhar as coisas boas e os momentos em que me fazem rir e tudo mais com outras pessoas. Neste caso com amigos. Quer o Eduardo, quer o Rui, quer o Rocha. São meus amigos pessoais de quem eu gosto muito. Ou seja, aquilo é quase, em vez de irmos jantar só os dois e contarmos umas histórias um ao outro para nos rirmos os dois, juntámos a esse jantar, que não é um jantar, mas juntamos a essa sessão de histórias uma plateia. Os espetáculos foram ótimos, foi muito giro, divertido. Qualquer um dos 3 foi diferente. O do Eduardo foi o primeiro, histórias inacreditáveis. O do Sinel
foi mais, quase que mais, é que eu ia dizer, foi uma viagem ao passado, porque nós somos amigos Da faculdade, não é? da faculdade de longa data, e, pá, e partilhámos uma vida juntos, começámos nisto tudo juntos e tudo mais, portanto fomos partilhar histórias quase íntimas, que foi realmente muito, muito engraçado. E com o Rocha, epá, estás ali talvez com o melhor contador de histórias, o Claro. melhor intérprete de histórias que existe cá, O Rocha transforma-te uma pequena história, uma pequena, lá está. Ele não conta anedotas, ele pega em anedotas que existem, mas ele dá-lhe toda uma nova roupagem. É uma história, ele conta É aquilo uma como coisa história. dele? É uma coisa dele. E de facto, a contar histórias, pá, em palco acho que não conheço ninguém melhor. Uhum. Portanto, foram 3 espetáculos. E depois lá está. Tu com estes tubarões és facilmente, não digo engolido, mas és facilmente, ficas quase como espectador. Se bem que correram muito bem os espetáculos, não, neste momento não conto voltar a fazer mais nenhum espetáculo desses, por contrário, quero é fazer agora muitos Tenho um Papel para Ti, Claro. porque me está a dar um maior prazer de sempre a fazer isto. Mesmo. Podias fazer Tenho um Papel para Ti, convidavas um guionista e ias tu também. Não, porque eu participo com aquilo que eu acho que é o meu lugar ali naquela história. Não, percebo, eu nunca tive pretensões nenhumas a ser ator ou a aparecer, claro, e tudo mais. Todas as vezes que eu fiz alguma coisa em que fosse exposta a minha habilidade ou falta dela para representar, foi a primeira delas com 2 guionistas, que estávamos todos na mesma situação. Portanto, e éramos colegas, nós trabalhávamos todos os estavas dias. A falar expor e nesses sketches de facto Expor realmente muito exposto. expunhas algumas coisas. Sim, não era só o talento. Essa foi a primeira vez e estávamos todos ali de igual para igual. E realmente aquilo, nós trabalhávamos tanto e todos os dias, tantas horas juntas, que aquilo era o nosso escape para nos divertirmos realmente. E a outra vez foi na Patrulha da Noite, em que faziam polícia. Na RTP1 e foi porque o Eduardo e o Miguel Cadilho, que era o realizador, me convenceram, mas foi quase, epá, não, falta aí um polícia, olha, queres vir ajudar? E depois por acaso acharam graça no sentido de, não era graça, o polícia não tinha graça nenhuma, mas olha, para porreiro, para o que é, serve muito bem. Serve muito bem o Roberto. Fazes bem de polícia, descobriste. E o mais giro é que eu tive malta na rua a dizer, epá, vou-te contar uma história espetacular. Esta história é muito fixe. Tinha de jantar com o Fernando Mendes e com o Paulo, que é o produtor do Fernando Mendes, e estávamos já começa bem. Estava bom. E estávamos à porta do bingo ali um bingo ali em Lisboa, um bingo qualquer em Lisboa, e estavam lá 2 polícias à porta e eles olharam para o Fernando Mendes e olharam para mim e disseram: pá, este é o gajo que faz de polícia no... É muito bom. Quando tens toda quando tens o Fernando o meu público eram os polícias na Patrulha da Noite e no Ferrativo nós costumávamos dizer que o nosso público eram forcados, seguranças, testosterona, lá está. seguranças de shopping. Seguranças de shopping. Todas as pessoas que alguma vez foram comigo num shopping, quando era sempre as seguranças, que vinham com a graçola, onde quer que eu tivesse, havia sempre a situação, se eu tivesse a mexer tipo numa camisa, vejam lá, não chego mais, havia sempre qualquer coisa ali de Ferrativo. Muito giro. Forcados, aconteceu uma história então. Aconteceu. Forcados porquê? Porque nós íamos a passar um dia no Campo Pequeno, onde ninguém nos conhecia, íamos a passar ali à beira do Campo Pequeno, em dia de tourada. E vamos passar mais ou menos à hora de jantar. Estavam alguns 30 forcados ali a jantar. Aí viram-nos passar, meu Deus, os forcados fizeram uma festa e nós dissemos: estamos a fazer o correto. Estamos a fazer tudo bem. Estamos a fazer tudo bem. Grupos de forcados. Muito bem. E outra, mas o ponto alto da nossa carreira enquanto ferrativo foi sabermos, e aconteceu uma situação em que foram os chutos a dizeram que eram nossos fãs. Eu acho que me lembro dessa história. Pá, isso é muito bom. Os chutes a dizerem que eram nossos fãs. Mas aconteceu bom. Mesmo. Foi muito... Sim, aconteceu mesmo. Todos os chutes? Sim, diziam que quando eles iam, na altura, disse-me alguém que andava com os chutes na estrada, Road manager ou assim, que eles iam na carrinha a ver sketches do Ferrativo. Não posso pedir mais. Forcados e os chutes, está tudo bem. Ia perguntar, dessas histórias que estavas a falar do Sinel, que é interessante terem começado juntos e seguiram
percursos completamente diferentes, não lá é? está. Que histórias é que há aí dessa altura inicial que possas contar? Que se calhar até tenhas possa falado, contar. que tenhas falado nesse espetáculo. Não, sei. foi giro. Não, criámos uma amizade realmente muito, logo no primeiro ano da faculdade, pá, intensa. Criámos uma amizade muito intensa. E ele, tu também o conheces, também, portanto, também é o que é. e juntámos ali duas almas que na altura queriam muito fazer rir as pessoas e que tinham sonhos para fazer coisas e tal. E realmente começámos a fazê-las, mas o nosso convívio foi familiar. Ele ia de férias com os meus pais, portanto, ele dormia em minha casa, tínhamos uma amizade, tínhamos e temos, atenção, mas já não estamos todos os dias, já não dorme em minha casa. Deixou de ir de férias com os meus pais também. Era giro ele continuar aí. Era giro, não ir ele. Mas epá, e depois todos os primeiros passos que demos foi realmente juntos, desde criarmos cursos para Escrita criativa, exatamente, e depois começarmos a primeira sitcom que escrevemos foi juntos, portanto fizemos um percurso A grande primeira juntos. foi logo o Aqui Não Há. Não. A primeira profissionalmente Já foi logo o Aqui Não Há Quem Viva. Viva, Portanto, tem um porta-aviões daquele tamanho Sim. e dão a dois. Totalmente Que hoje em dia ainda é daquelas que se É fala muito do. Demita, Sr. Costa, não é? Por exemplo. Exatamente, Não é? Exatamente. era exatamente. Ainda apanhei isso. Vá-se embora, Sr. Já não Costa, sei se na demita-se. altura em que estreou, Sim. porque depois também repetia à noite, não era? Aquilo foi, Já pá, foi um foi. sucesso. Aquilo era adaptado, mas era realmente adaptado. Não é aquelas adaptações que é traduzir. Aquilo era realmente adaptado do maior sucesso espanhol da altura, que é Aqui Não Há Quien Viva. O meu espanhol é fortíssimo. Aquilo fazia mais audiências. Aquilo, se desse um sábado à noite, fazia mais audiências com o Barcelona Real Madrid. E disseram-nos isto: vão adaptar uma coisa que tem não sei quantos Estás milhões. a dizer em Espanha? Em Espanha, Ok, claro. ok. Assim, cá não. Vão adaptar uma coisa que é vista por milhões. E nós achamos, claro que somos. Claro. Somos as pessoas certas para o fazer. Somos nós. E realmente a adaptação foi brutal. E digo-te uma coisa: foi talvez, na minha opinião, e não é por ter feito parte do projeto, mas foi a melhor sitcom que já cá tivemos. O elenco era uma coisa do outro mundo. Era tudo muito bom. Era tudo muito bom. E vim encontrar agora mais tarde o Tó Correia, que é o realizador do Festa é Festa. Que era realizador Que era o do... realizador do Aqui Ok. Não Há Quem Viva. Giro. Giro. Volta gira. Voltamos a encontrar-nos num projeto de humor Que avassalador. tem encontram-se algumas semelhanças na parte da comédia, não é? Na parte da comédia. É uma coisa impossível. deliberadamente. Sim, As duas é eram impossível, deliberadamente é uma comédia. impossível. Não é? Sim. Sim. E é impossível. E Eu o acho aqui, que o Aqui Não Há Quem Viver era diário na altura? Não, era semanal. Pois. Semanal. Fizemos 2 temporadas, mas correu muito bem, foi muito bom. Estava-te a dizer, é quase impossível tu não criares aquilo. Eu não tenho muito aquela coisa é o meu tipo de humor. Não é o meu tipo de humor. O meu tipo de humor é muita coisa, mas é um tipo de escrita. E tu, com o passar dos anos e tudo mais, tu vais conseguindo encontrar o teu tom, o teu tipo de escrita. E mesmo no mercado, muitas vezes tu és contratado pelo teu tom, ou seja, acham que é a pessoa certa porque tens aquele tom. E o público também vai identificando muitas vezes: isto lembra-me não sei o quê, e vais a ver, foi da mesma pessoa. Portanto, tu vais criar na tua carreira um estilo. Há uns episódios recebi aqui o Pombares, já há algum tempo, uns meses, e ele falava de uma Isto coisa. sai na quinta-feira? Sai na quinta-feira. Então, olha, estou a almoçar com ele. Quando isto sair, estou a almoçar com ele. Pronto, então se estão a ouvir na quinta-feira, Exatamente. hoje, já agora o que é que vão almoçar? Onde é que vão almoçar? Eu vou numa de surpresa. Ele Ele é que me vai. Ele é que vai guiar-te. Vou-me entregar, já estou a tomar comprimidos para o colesterol. Então depois 3 dias depois eu vou pedir uma foto e depois Tá bem, colocamos tá bem, a tá foto bem. do almoço. Está na combinado. quinta-feira. Mas o Pombares dizia aqui uma coisa interessante relacionada com esta parte de guionismo, especificamente de comédia. Sim. Ele dizia, a percepção dele é que o papel, a pessoa que é simplesmente ou apenas guionista de comédia vai acabar por desaparecer para, neste caso, comediantes que, além de fazerem stand-up e darem a cara e etc., também escrevem o seu próprio texto. Ele dava o exemplo de, por exemplo, que não imagina uma pessoa agora que queira começar, que vá pensar: eu sou bom a interpretar e preciso é de uma pessoa
que escreva por mim. Tu também tens essa percepção? Eu acho que ele tem toda a razão. Então. Eu acho que ele tem toda A a razão. sério? Eu acho que quem. E muitas vezes isso é uma conversa que já tivemos várias vezes, tanto com ele como com o Henrique. É o que é que. Ou seja, se tu não evoluires, e estamos a falar de evoluir, não é evoluir psicologicamente, não é evoluir. Estamos a falar de um evoluir. Se a tua escrita se limitar, ou seja, se não abrires um bocadinho mais o teu leque, é um bocadinho quase. Eu não vou dizer triste, porque parece uma má expressão para este caso, mas tu imaginares-te aos 60 anos a escrever stand-up para um rapaz de 20, epá, é um bocadinho. É estranho. Por isso é que eu ia dizer triste, mas epá, Sim. não é o pretendido. Sim. Não é o pretendido. Portanto, eu acho que o caminho na nossa área específica, e falando também aqui um bocadinho para o Pombares, eu trato por Fred, acho que sim, que temos de abrir um bocadinho mais o leque, porque aquele humorista, aquele trabalho que nós fazíamos há 20 anos, que era escrever um texto para o Vanda Terri, para alguém ir lá e dizer e não sei o quê, e que na altura era muito fixe fazeres isso. Fazias com o Pombares? Ele fazia com o Pombares fazia com o Henrique, eu mais tarde ok. Depois juntaste. fiz sozinho e depois juntei-me, Uhum. uma série de coisas. Esse trabalho que na altura era muito fixe, porque tu também estavas ali nos 20 e tais, 30 no máximo. Pá, mas não é aquilo que tu queres, pelo menos eu falo para mim, não é aquilo que eu quero aos 55 anos estar a fazer, não é? Portanto, e eu acho que hoje em dia quem quiser ter uma carreira, alguém com realmente aptidão para o humor, não tem de passar aquilo que todos nós passamos. Porque hoje em dia existem redes sociais, existem uma série de coisas, YouTubes e tudo mais. Nós quando começámos havia canais de televisão, só, e rádios. Fazia-se muito, fiz rádios novelas, cómicas, escrevi para a rádio, para o Herman, para a RUF, uma série de pessoas. Eram os meios que tinhas também jornais, Claro. crónicas do mundo nos jornais, desportivos, que já ninguém está para isso, não é? Alguém que queira ser humorista e que tenha aptidão para fazer o seu registro, pá, cria uma página no Instagram, começa a pôr coisas giras, se ele realmente tiver valor, aquilo vai acabar por aparecer e vai expandir o seu trabalho para milhões, se tudo correr bem. Portanto, esse nosso nicho de trabalho, aquilo que éramos bem pagos na altura para fazer, porque havia poucos que faziam, neste momento não existe. Portanto, tu tens de evoluir, tens de pegar em toda a tua experiência, em todo o teu talento e tudo mais, não sei, e começar a diversificar, até para coisas um bocadinho mais maduras, porque pá, não quer dizer que uma pessoa de 60 anos não possa escrever stand-up. Sim. Mas eu acho que aquilo que me faz sentido é uma pessoa de 60 anos escrever stand-up ou para si ou para alguém de 60 anos, não para alguém de 20 anos que está agora a começar. Portanto, esse trabalho individual e solitário do comediante, do guionista que escreve só para Só comédia. E não dá pode certo. distinguir, sim. Mas não achas que vão sempre aparecer pessoas que se calhar têm a mesma pretensão que tu estavas a dizer e que o Pombares diz também, nesse aspecto vocês têm a mesma ideia, que é, vocês só gostam de dar a cara se for quase uma brincadeira, não é? Como Sim, foi o Ferrativo. sim, brincadeira no sentido de certo, era os Certo. tempos livres, não é? certo. Ou vocês até dizem a mesma coisa, que é subir a palco só com outra pessoa, porque se me tiver a divertir com um amigo, porque senão Sem não, dúvida. não faz sentido, Não não é? faz sentido nenhum. E se calhar esse tipo de pessoas pode continuar. Deve haver pessoas que adoram escrever e não querem aparecer, não é? Isso com toda a certeza. Com toda a certeza. Mas eu acho que cada vez deve haver menos pessoas assim. Eu acho que hoje em dia as pessoas querem. As pessoas, pá, com as redes sociais, é inevitável falar nisto, mas também é um clichê, um ponto. Sim. As pessoas querem realmente ser conhecidas. Uhum. Já no nosso tempo, e parece um velhinho a falar, mas de facto, há 20 anos, escrever para artistas que tu admiravas e idolatravas era o ponto alto da Era a cena, não é? Era a cena. Escrever para o Herman. Escrever para o Herman era o topo da carreira. Uhum. Eu disse, na altura era o topo. Não quer dizer que não seja hoje em dia Claro, também. claro. Atenção, será sempre o topo da carreira. Sim, sim. Estou a remeter-me a tempos passados. Era atingir aquilo que queria. Uhum. Ou tinhas pretensão de ser artista, que não era o caso, ou tinhas pretensão de escrever. Ou seja, o teu trabalho era entregar todo o teu talento a alguém que iria representar aquilo muito melhor do que tu. Portanto, seria o trabalho perfeito.
Mas eu acho que hoje em dia, eu tenho muitas dúvidas que hoje em dia haja assim tanta gente com vontade de entregar o seu trabalho para outra pessoa ficar conhecida. Uhum. Acho. E eu cada vez mais também, por exemplo, falando de stand-ups e não sei o quê, eu se quisesse escrever um solo de stand-up, escrevia um solo de stand-up para mim. E não tenho dúvidas que, sendo eu a escrever para mim, que aquilo ia ficar realmente bom. Só que eu não quero, não tenho prazer nenhum nisso. Como também cada vez tenho menos em dar esse meu trabalho a outros fazerem. Ou seja, ou é uma coisa realmente muito bem paga, mas tem de ter aqui uma premissa, que é, tem de ser alguém de quem eu gosto muito e que esteja disposto a ajudá-lo. Não mais do que isso. Uhum. Não mais do que isso. A percepção que as pessoas também têm do trabalho do guionista ao longo deste tempo, e estávamos a falar da altura em que começaste com o Aqui Não Há Quem Viva, e que estavas a dizer escrever para o Herman era o objetivo máximo de todos, não é? Sim. Entretanto, as pessoas passam a valorizar mais o papel do guionista, passam a conhecer Eu mais acho que sim. Eu o acho guionista. que sim. Há muito pouco tempo, eu acho que isso não aconteceu assim há tantos anos, mas há uns anos para cá já se reconhece. Já ficou de repente, mas não é em todo o lado. Não é em todo o lado. Mas quando digo em todo o lado é assim, não é no país todo. Sim. E não são todas as pessoas, mas acredito que a malta já de outra geração, a malta mais nova, já procura saber isto é de quem. Isto é de quem. Ou pelo menos, lá está, e uma vez mais, venho a falar com as redes sociais, tu também já tens a oportunidade de mostrar o teu trabalho. Eu vou dizer uma coisa, eu nunca gostei de redes sociais, nunca fui um tipo de redes sociais. Eu só criei a única rede social que eu tenho, que é o Instagram, quando percebi que eu estava a fazer um projeto grande, quando percebi que havia uma pessoa que tinha redes sociais na altura em que estava a passar a mensagem de que ele é que tinha feito aquilo. E eu criar uma... Sério? A sério. E eu criar uma rede social foi quase para eu dizer às pessoas a que chego, Atenção a esta pessoa. não, é eu promover o meu próprio trabalho. E aí sim comecei a achar importante este lado de ter uma rede em que chega a bastantes pessoas saberem realmente o que é que faz o quê e o que é que eu estou a fazer e o que é que deixo de fazer. Isso sim acho importante e útil na... Mas desculpa, não percebi. Era uma pessoa que estava a fazer passar-se Não, era por ti, alguém ou envolvido estava... no projeto. Não. Ah, Alguém ok. envolvido no projeto Ah. que passava a ideia de quem tinha Tinha feito escrito o tudo guião, sozinho. tudo aquilo, era ele. Ou Estou a seja, eu perceber. não era tido nem achado ali no meio. Sim. E eu achei aquilo terrivelmente injusto. E eu na altura já me tinha incompatibilizado com essa pessoa, portanto não havia outro meio de o fazer do que criar uma rede social, não para dizer que aquela pessoa estava a mentir, que eu não sou de arranjar esse tipo de Claro. chatices, mas para defender o meu trabalho, para mostrar, olha, isto vai acontecer e quem fez isto fui eu. Meramente isso. Fogo. Né? Essas situações... Não, isso há de acontecer Mas sempre. isso era uma coisa frequente de... É assim, quando tu não és conhecido no meio, isto vem àquilo que estávamos a falar do argumentista. O argumentista, durante muito tempo, um autor, era um técnico. Era tratado como um técnico. Há o técnico, com todo o respeito pelos técnicos, atenção, mas Claro. havia uma coisa que era o técnico de som, o técnico de imagem e o técnico de guião. Era o técnico de guião. Os artistas eram os outros. O guionista era um técnico. Era visto como um técnico. Mas hoje em dia eu acho que isso tudo está a mudar. Já muitas vezes até já se começa a pôr cá do mesmo autor de tal, como fazem no estrangeiro, desde claro. sempre, do mesmo autor de cá também já começa a acontecer From isso. the producers. Às vezes também há essa, exatamente. Não é? Portanto, pá, e ainda bem, porque é onde tudo nasce. Tu és a primeira pessoa se aquilo tiver sucesso, tu foste a primeira pessoa a criar aquele sucesso. É a gênese de tudo, é o guião. Mas cada vez mais se está a chegar a essa conclusão. E basta olharmos para os Estados Unidos, que cada vez que há uma greve de Pois é, argumentistas, nem a falamos indústria disso. para. A indústria para. Está a acontecer atualmente. Exatamente. A indústria para. E eu acho que cá também não estamos a chegar ainda aí. Uhum. Mas mais cedo ou mais tarde o guionista vai estar no mesmo patamar do que está o produtor, do que está o realizador, do que está em todo lado. Claro. Falámos do Tenho um Papel para Ti, já percebemos que temos que estar atentos a novas datas e novos Vai ser teatros. lançada uma data em Lisboa que vai ser... Não podes revelar nem pá, assim não uma pode. pessoa do elenco, nada. Não, mas vai ser fortíssimo.
Diz Não, primeiro. uma pequena nota. Quando eu digo que não vai haver elencos iguais, estou a falar do elenco. Sim. Portanto, isto não Podem quer dizer pessoas repetidas, não é? Exatamente. Claro. Já escreveste os guiões de todas as... Não vou fazer. Não? E vou fazendo sim, à medida e à imagem dos atores que eu quero para cada espetáculo, sim. Certo. Sim. Que outras ideias é que estás assim a trabalhar que possas... Não sei. A trabalhar não estou. Ou Agora a eu pensar. estou sempre... Estás a congeminar. Eu não acordo de manhã e dizer, olha, agora vou ter ideias. O processo não é este. Mas é impossível não as ter a todo momento. Claro, tento priorizar o meu dia para ter ideias para aquilo que já estou de facto a fazer, porque senão isto é o caos. Pois é, fica complicado. Convém, não é? Sim, Convém sim. primeiro ter ideias para aquilo que estamos a fazer diariamente. E depois, com o tempo que sobra, e vai sobrando algum tempo, eu sempre fui uma pessoa que eu desde que faço isto, que já lá vão muitos anos, eu sempre fiz muita coisa ao mesmo tempo. Eu sempre estive a fazer muitos projetos ao mesmo tempo. Eu gosto realmente muito daquilo que faço e gosto de fazer coisas diferentes e gosto de estar a escrever uma novela, mas também estar a fazer uma peça, estar a pensar num filme e estar a fazer uma... Gosto muito de fazer isso. Portanto, isto aqui desenvolveu aqui alguma coisa que eu estou sempre a pensar em coisas para fazer a seguir. E graças a Deus tenho tido boas ideias. Ok. Portanto, isto não vai secar quando acabar o Festa é Festa. Ok. A fonte não vai secar. Muito bem. Roberto, muito obrigado por teres vindo ao Humor à Primeira Vista. Já depois de um episódio ao vivo com Ferrativo, não é? Foi muito bom no No Maxime, já há uns bons anos. Isso foi que é 2019, 2018? Talvez. É por aí. Talvez. Quando se falava no regresso do Ferrativo. Quando se anunciou o regresso. Quando se anunciou o regresso do Ferrativo, que já percebemos que infelizmente não vai acontecer, mas pronto. Nós perdoamos. Ok. Roberto, muito obrigado. É estar atento. Tenho um papel para ti, vai estar por aí. Próxima data já em Lisboa, as outras vão ser anunciadas. Sim, isto vai ser uma de cada vez. Uma de cada vez, exatamente. Uma de cada vez. Para terminar, ouvir mais um beat do Ricky Gervais, neste caso escolhido por mim. Boa. Que recordo já agora, vai estar no Altice Arena. Se ainda encontrarem uns bilhetes aí no segundo balcão, força, aproveitem. O Roberto está no Instagram em Roberto Pereira, troquem os Os por zeros. Eu em Gustavo Rito Carvalho, o podcast em humoraprimeiravista.podcast. As fotografias são do João Pedro Moraes, ilustrações do Nuno Amaral, jingles do Ruben de Freitas e do Luís Batista, com vozes do Rui Mirama e do Tiago Filipe. Há episódios quinzenalmente às quintas nas plataformas de podcasts. Roberto, obrigado. Desculpa, Obrigado eu, Gustavo. É um prazer, sempre. There was a big news story last year, right? It was about a terrible train crash. Now, the train crash had happened about a year before, and there was a big inquiry. And the results of the inquiry were published this day. And so there was an expert on the news, and he was saying, well, we've looked at everything, and we've decided that the speed of the trains on this particular line were a contributing factor to the accident. So we're going to slow them down a little bit, and statistically speaking, this should never happen again, right? That should have been the end of it. But the guy went, wow, we went out and asked the general public what they thought. So then there was 3 banal vox pops. The first one said, well, I already pay £960 a year, so I'm not happy, right? And the next one said, well, it takes me 45 minutes each way, so it's not good enough, right? And the last one said, well, I always say, it's better to arrive at work late than dead. Why is that on the news? And when is that applicable in any situation? You know what I mean? You go, all right, Ted, you're in early. Ted? Ted, we've been through this. Remember I said I'd rather you arrive late than dead?